Eu tendo a pensar que a lateral direita era um lugar que o Flamengo talvez precisasse reforçar. Embora tenha Varela, Mateuzinho e Wesley, é um jogador que é uma posição que nenhum dos três se firmou completamente ali. Talvez, se o Flamengo conseguisse encontrar um bom jogador no mercado, eu acho que seria de bom tom, não? Não, eu acho que o Flamengo hoje é o time mais comprador do Brasil, né? E ele tenta mapear o mercado, principalmente interno, para poder se fortalecer com as melhores peças que aparecem. Mas onde tem um lateral direito, Alex? Não é especial, né? Hein? Especial. É difícil. Difícil. Você não tem... Olha para a seleção brasileira. Sim. Nós convocamos o Emerson menino Royal e o menino Igor. do Girona. Isso. Igor. É Igor? Ian Couto. Ian Couto, do Girona. Né? A gente não tem essa rotatividade tem uma unanimidade de laterais direitos. Né? Você vê o Fagner lá, 200 anos no Corinthians, e não tem uma peça de reposição. E se você for buscar em outros times grandes no Brasil, você também não tem uma sumidade, né? Você fala, não, esse é o cara. É uma posição difícil. Então é muito difícil você achar um lateral direito. Eu acho que o Flamengo ainda pode investir muito no Wesley. Eu gosto muito do Wesley, ele tem um poder ofensivo muito bom. Sim. É um moleque de personalidade, é um moleque que não tem medo de encarar o jogo. Agora, obviamente, é um menino ainda. E o Alex sabe muito bem, né, Alex? Essas posições de marcação, né, defensivas, os atletas demoram um pouco mais a maturar. Eles têm que entender um pouco mais o jogo, a tática, o sistema defensivo, as coberturas, a hora de subir e descer. Isso aos poucos. E por isso é difícil você achar jogadores jovens nesse tipo de posição que tem uma maturidade grande para entrar com 19, 18 anos, que tem o Wesley, e fala assim, não, agora é titular absoluto. Mas eu acho que ele tem um caminho bom pela frente, é só ele entender e o Tite vai fazer muito bem a ele. Mas isso, acho que o que causa, Roger e Felipe, é a questão da condição financeira. Então te faz realmente abrir esse leque, essa visão para falar, poxa, eu quero alguém de repente mais pronto do que esses meninos. Eu também vejo o Mateuzinho como um ótimo jogador para estar ali. Porque o time do Flamengo já é muito estrelar, assim, sabe? Então, e trabalhando com o Tite, eles vão aprender ainda mais como que é jogar nessa linha de 4, o que é ser um coadjuvante importante que eles podem ser. E eu concordo contigo do Wesley também, cara. Eu acho um nome... Não vai ser fácil encontrar no mercado. Se você consegue dar mais uma moldada dessa no Wesley, ele vai te ajudar, porque o restante do time sobra muito, né, cara? Mas a condição financeira é muito boa. É por então isso, você tá sempre olhando pro jardim vizinho, procurando algo. O problema é que no jardim vizinho também não tem, né? Mas é por isso. Não tem. E a moral que você vai dar, de repente, pra esses meninos que você tá procurando o tempo todo no mercado, não é legal, né, cara? Em relação ao Rodrigo Caio e ao Felipe, obviamente, quando sai uma peça você tenta repor, mas são posições sem tanta urgência. Porque você tem o Ayrton Lucas, que é titular, e você tem ali alguns zagueiros bons no Flamengo. Você tem Pablo, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira ainda. Léo Pereira. E aí, quarteto ainda. Tá de olho no Léo Ortiz, do Joaquim. Uma novela, né? E outra coisa, molecada da base. Daqui a pouco você tem 4 zagueiros importantes, pra que você quer É porque eu não sei se o Davi Luiz vai ficar, tem uma questão se vai, se o contrato, fica, se renova, né? Automaticamente. Automaticamente, né? Mas, cara, você tem 4 jogadores experientes e bons, pra que contratar um quinto e não botar um moleque ou 2 pra aprender com essa rapaziada aqui? Sim. Pra amadurecer, pra ver como é que os caras jogam, pra treinar no dia a dia, pra receber informações do Tite. Daqui a pouco um sai, você já tem um pronto aqui pra ser do segundo, terceiro reserva. Não precisa, senão vai virar o Real Madrid do Brasil, porque você quer comprar realmente tudo em vez de você. E aí, né, às vezes, não é nem pra utilizar, é pra não deixar ir pro rival. Pro rival, pra não fortalecer aí o rival. Nesse ponto, tá certo o Red Bull Bragantino e falar do Ortiz. É uma peça importantíssima pra ele. Ele não tem necessidade financeira. Não. E o Joaquim, lógico, também, que é outro grande nome que surgiu no Santos. Pra fechar sobre Flamengo, Alex, aparentemente, a situação do Thiago Maia, se acontecer o negócio, eu acho que é bom pra todo mundo, né? O Thiago Maia tende a perder um pouco de espaço, né, com a chegada também do De La Cruz, que vem a fortalecer ainda mais o meio-campo do Flamengo. O De La Cruz, se a gente pensar na última temporada no River, ele jogou como segundo homem de meio-campo, então é mais um para brigar ali na posição dele, né? E o Flamengo já tem Alan, né, que deve se recuperar esse ano. Imagino que vai fazer um ano muito melhor em 2023. Sofreu com uma lesão nas costas que o tirou 4, 5 meses do futebol na última temporada. E tem Pulgar, né?
Gerson pode jogar ali, De La Cruz que pode jogar ali. São 4 nomes, pelo menos, ali para a posição de volante, caso o De La Cruz... Vitor Hugo também. Também pode jogar por ali. Parte do processo de remodelação que não tem nada de anormal, né, desse time vitorioso do Flamengo e o Thiago Maia ainda ele cabe em muitos desses times pro Brasil e tá certo ele de procurar, surgindo a oportunidade como é do Inter no caso, se tiver esse entendimento de clubes, é uma baita oportunidade, um clube que também está se montando muito bem, que já tem uma base bacana, interessante, e ele vai poder ser feliz em outro lugar, poder de repente jogar mais. Só lembrando um ponto importante do Flamengo na temporada, é que o Flamengo, durante a Copa América, e a gente está falando de 30 e poucos dias, 40, ele pode perder 5 jogadores titulares, aí 4, 5 jogadores titulares. Arrascaeta, De La Cruz, e aí a gente está falando, e aí, se você for ver, quantos jogos são? São 9. 9 jogos. 9 jogos a gente está falando... Claro que assim, se o Brasil for eliminado mais cedo, não sei o que, mas se for até a final... Brasil, não estamos falando só do Brasil, estamos falando do Chile, do Uruguai. Isso. Né? Mas se um time que tem jogadores daqui do Flamengo, por exemplo, for do começo até o final, são 9 jogos. Então, 9 jogos é uma boa parte do campeonato. Se a gente arredondar para 38, é isso. E ainda tem jogadores que ele vai conseguir fazer essa troca. Como moeda de troca diretamente, vai envolver dinheiro de entrada e hoje virou para o Flamengo... Uma certa facilidade pela competência deles, porque ele tem dinheiro em caixa, tem condição, tem ativo dentro interessante para você fazer esse tipo de movimento, né? Você sabe que a gente estava falando de volante aqui, né? E esse assunto ficou meio delicado no Corinthians. Que é muito querida, viu? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Coutinho. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Eu vou só explicar o porquê não estou por aí, porque vocês sabem que sempre que posso estou presencial. Mas hoje acompanhei a chegada do De La Cruz, então eu fiz uma... Como é que se fala? Esqueci a palavra, mas eu fiquei horas lá no Galeão esperando o De La Cruz, porque o voo atrasou e tudo mais. Cheguei no Galeão meio-dia, mais ou menos, e cheguei em casa perto das 5 para participar da live com vocês, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, chinelinho mais ou menos, né? Só para justificar aí. Mas brincadeiras à parte, amigos, sempre um prazer estar por aqui. E para falar um pouquinho dessa chegada do De La Cruz, antes da gente passar de quem pode ser o novo reforço do Flamengo também. Como eu falei, né, o De La Cruz chegou nessa tarde, o voo deu uma atrasada, então demorou um pouco essa logística toda, o que fez até mudar a programação. A programação era que o De La Cruz chegaria no Rio de Janeiro e iria direto para o Ninho do Urubu para fazer os exames e conhecer os companheiros, conversar com o Tite, ter esse primeiro contato com a galera do Flamengo, mas não foi o que aconteceu. Como eu falei, o atraso no voo, o tempo de deslocamento do Galeão até o Ninho do Urubu foram os motivos para qual a programação mudou. Então, o De La Cruz só vai para o Flamengo, né, para o Ninho do Urubu amanhã, no treino de amanhã, para então ter esse primeiro contato. Mas foi isso, ele falou praticamente nada com a imprensa, as 2 únicas palavras dele foram feliz e contente, e antes disso ele também deu algumas declarações para a Flá TV, mas não foi diretamente para a imprensa que acompanhava e esperava essa chegada no aeroporto. Enquanto isso, naquele momento, recebi uma informação, uma tabelinha lá com a galera de Santos, a Aninha e o Iago também. O Flamengo sondou, né, procurou, despertou interesse, como vocês quiserem, na contratação do zagueiro Joaquim, né, um jovem zagueiro lá do Santos. O Flamengo sondou ali a situação e tudo mais, e a gente vai observar para o que vai acontecer nos próximos passos. Lembrando que o Flamengo se mantém firme e forte pelo Léo Ortiz, o zagueiro do Bragantino, uma negociação que já virou uma novela praticamente, e o Marcos Braz falou novamente disso hoje lá no desembarque do De La Cruz, disse que aguarda um posicionamento, não descartou subir a oferta para o Léo Ortiz, mas, por enquanto, disse que ainda aguarda a resposta de quem deve decidir. Foi a declaração do Marcos Braz por lá. Mas essa procura aí, né, esse interesse que o Flamengo sinalizou na contratação do Joaquim dos Santos já é um recado de que o Flamengo mantém, né, os olhos abertos ali para o mercado, segue monitorando. O que eu consegui apurar é que o Joaquim não é o único nome que o Flamengo observa, mas, por enquanto, é o único nome que a gente conseguiu descobrir, amigos. Até porque também precisa passar esse recado para o Bragantino, né? Olha, você não é o único biscoito que eu tenho no pacote aqui, não. Eu tenho outras possibilidades. Quero muito o Léo Ortiz, acho um baita zagueiro que vai calhar bem aqui no projeto. Inclusive ele quer também. Só que tem outras possibilidades. O Joaquim, por exemplo, um jogador que no Cuiabá se destacou demais. Foi muito bem nas primeiras temporadas que fez no Cuiabá.
o que o levou ao Santos. E em meio a essa tragédia que foi o Santos 2023, 2022, 2021, o Santos é uma tragédia constante aí nos últimos anos, mas a tragédia maior com o rebaixamento em 2023. O Joaquim, um dos poucos que se safa nesse bonde todo aí, porque um zagueiro de muito destaque, né? Ele sobretudo no segundo turno, né? O primeiro turno dele não é bom, mas depois ele consegue se recuperar. Eu só acho que são zagueiros bem diferentes, né? São, assim... o Léo Ortiz é um zagueiro de ótima saída de bola. Não que o Joaquim não tenha uma boa saída de bola, mas há uma diferença bem grande, né, entre um e o outro nesse quesito especificamente. O Joaquim já é um zagueiro mais rápido, mais forte, de imposição da bola aérea, imposição física dentro da própria área, né? Então acho que para ser um zagueiro titular do Flamengo, como o Flamengo na maioria dos jogos encara adversários que marcam mais atrás, né, deixam o Flamengo mais com a bola, o Flamengo precisa de zagueiros que tenham um bom passe, mas também precisa de zagueiros que tenham uma boa transição defensiva, né, que corram para trás bem. Mas aí não dá para dizer que a tentativa do Léo Ortiz é para pegar um jogador pronto para esse desafio de ser o titular e o Joaquim alguém para ser preparado ao longo do tempo? Pode ser, é um bom raciocínio. Acho que é um raciocínio que pode ser correto, sim. Principalmente porque o Flamengo tem uma dupla de zaga que terminou a temporada bem, né? Fabrício Bruno e Léo Pereira são jogadores que hoje têm a confiança da torcida. O Léo já teve altos e baixos no Flamengo, conseguiu uma boa regularidade recentemente. O Fabrício fez uma grande temporada, para mim foi o melhor jogador do Flamengo na última temporada. A não ser que um deles seja vendido, né? O que nesse momento pelo menos a gente não tem nenhuma informação de proposta oficial por nenhum dos dois. Realmente o Joaquim poderia chegar com essa tranquilidade para poder se desenvolver, até porque é um jogador jovem, então ele pode ainda crescer nesse aspecto do jogo com a bola, né? Do encaixe dos passes, né? Da visão de jogo, da tomada de decisão nesse sentido. Mas só para deixar esse alerta. Léo Ortiz e Joaquim hoje são zagueiros bem diferentes. E só um detalhe. O Joaquim foi comprado, ele levantou a mão lá, já vou passar a palavra. O Joaquim foi comprado pelo Santos por 3 milhões de euros. 60% do valor, né? Direitos econômicos. Se a gente arredondar para 100%, e com a valorização que ele teve no Santos recentemente, talvez o valor não seja tão diferente daquele que o Bragantino peça pelo Léo Ortiz. A diferença aí é a idade. O Joaquim é um jogador mais jovem, mas sinceramente não sei também se valeria um investimento tão alto quanto poderia ser, não. Nesse ponto, o Flamengo tem uma carta na manga. O Santos está com o Pires na mão, precisando desfazer jogadores que custam mais, né? Mas o Joaquim foi um dos jogadores que aceitou uma redução salarial do Santos e que disse que queria ficar. É claro que não tinha a proposta do Flamengo ainda na situação, né? Tem essa cartinha na manga aí. Diga, Letícia, você levantou a mão. Sim, só para pontuar que não é o único, né? O Flamengo não foi o único clube que procurou para contratar o Joaquim, o Sporting e também o Olympiacos procuraram um empresário para saber um pouco da situação do jogador. Então, assim, o Coutinho, como você estava falando, a gente ainda não conseguiu apurar se uma negociação anula a outra. Se só virar o Joaquim caso não venha o Léo Ortiz, porque a gente está acompanhando de perto essa novela que virou a chegada do Léo Ortiz ou não. Então, assim, a gente está tentando descobrir se só vem o Léo Ortiz ou se vem o Léo Ortiz e o Joaquim, porque, como você citou, né, são características bem diferentes mesmo. Mas um outro ponto que o Roberto falou sobre a questão financeira do Santos, eu acho que isso talvez seja uma situação até positiva para o Flamengo, quem sabe investir de fato no Joaquim. O que a gente conseguiu apurar, como eu falei, né, eu, a Ana e o Iago, e subimos nessa nota, foi que o interesse do Flamengo agradou ao jogador e até pela possibilidade, claro, parece até clichê, mas assim, a possibilidade de chegar até a seleção brasileira, que o discurso é muito similar de todos os jogadores que conversam pela vitrine, pela visibilidade e tudo mais, mas como eu falei, a gente ainda não conseguiu apurar como serão os próximos passos, eventual proposta, quais seriam os valores discutidos. O que a gente sabe é que está tudo muito inicial, né? O Flamengo procurou saber, o jogador já sabe que o Flamengo procurou saber, e aí agora é que começa de fato as grandes movimentações para quem sabe uma contratação. Aí é importante lembrar, né? No Flamengo não tem meio termo, amigo. Ou você é amado e começa, apesar de não ter às vezes qualidade para isso,
começa a ser o jogador que vai para a seleção, vai não sei o quê, né? Ou você é bom, mas não dá a resposta que a torcida quer e você passa a ser o pior jogador do planeta. E aí você tem que remar muito para mudar essa opinião da galera aí que não tem meio termo, não tem uma coisa ou outra. O purgatório não existe, é o céu ou o inferno. Isso aí ajuda muito o jogador, mas também atrapalha vários, né? Tem gente que lida bem com essa pressão e tem gente que não consegue lidar bem, não. E, bom, um deles, a gente falava aqui agora há pouco em relação ao Internacional, né? Que é o Thiago Maia. É que o Corinthians também já teve a possibilidade do Thiago Maia e não rolou, né? Mas se por parte de Inter e Thiago Maia as coisas já estão mais próximas, o que impede o Flamengo de liberar o atleta por enquanto, Lelê? A proposta é chegar na mesa do Flamengo, ô Veloso. O Marcos Braz também... O Braz falou sobre isso lá no desembarque do Dela Cruz também. Disse que pelo Thiago Maia não tinha nada na mesa ainda, mas que o mercado estava aberto e que, obviamente, as propostas seriam analisadas. E ele até completa que, por enquanto, pelo Santos, é o único jogador que tinha alguma coisa na mesa. O goleiro Santos, né, que tem uma negociação avançada com Fortaleza, mas a negociação ainda não foi concretizada entre as partes. E só para a gente recapitular um pouco, né, o Thiago Maia despertou interesse também na época do Corinthians, que não conseguiu fechar negócio com o Flamengo, então o Thiago Maia se reapresentou normalmente ontem, fez o início da pré-temporada no Ninho do Urubu ontem, esteve no Ninho do Urubu hoje, e como o Fred Gomes e a galera do Inter noticiaram ontem à noite, se eu não me engano, de fato, Thiago Maia e o Internacional estão alinhados. Flamengo e Corinthians naquela ocasião envolveu várias etapas, porque tinha a possibilidade de incluir o Fausto Vera na negociação, teve a possibilidade do Mateuzinho, então foi difícil a gente ter uma resposta em relação aos valores, né? O Flamengo pagou, acho que cerca de 24 milhões pelo Thiago Maia, e o Flamengo só tem 50% dos direitos do Thiago Maia, os outros 50% dos direitos pertencem ao Lille da França. Então ainda é uma negociação um pouco mais complexa, né? Eu diria. Não sei se o Internacional vai tentar a compra 100% dos direitos, e aí teria uma parte relacionada ao Lille, ou se o Internacional vai tentar só a parte do Flamengo. Bom, vamos aguardar aí, portanto, esse desfecho dessa negociação entre Inter, Flamengo e Thiago Maia, mas é isso que a Lelê falou, né? Tem que ter a proposta na mesa ali, senão a coisa não anda realmente. E agora o Flamengo está em busca de um nome para o ataque, né? Mas para o time feminino, é isso, Letícia? Exatamente, Roberto. Hoje foi um caos, eu diria, um caos muito gostoso de viver para quem está nessa cobertura aí. Na hora que eu estava também do Dela Cruz, a Cíntia, nossa produtora, deu uma ligada e falou: Letícia, olha, eu vi isso aqui, vamos lá, vamos atrás, e a gente conseguiu confirmar. O Flamengo tem conversas avançadas para contratar a atacante Cristiane, né? Hoje ela está no Santos, a gente conseguiu apurar um pouco com a galera do Santos que ela ainda tem contrato em vigor e tudo mais, não deram muitas aberturas, mas a apuração que a gente conseguiu é justamente que o Flamengo e o Internacional disputavam a contratação da Cristiane, mas o Flamengo está um passo à frente e, ao que eu ouvi, estão, como é que se fala? Ansiosos por um desfecho feliz, que acham que vai acontecer em breve. Então o Flamengo pode ter esse grande reforço, que eu acho que a Cristiane dispensa comentários aí no futebol feminino para disputar essa temporada de 2024, Roberto. Porque além de todo o lado técnico que acrescenta a Cristiane, é um nome que chama a galera para ver o futebol feminino do Flamengo, né? Foi o Carrasca do Flamengo no último Brasileirão, né? Exato. Feminino. A Cristiane é monstro e pode acrescentar muito aí na divulgação desse time feminino do Flamengo, que vai aos pouquinhos aí, dando seus passos para o sucesso. Um beijo, Letícia Marques. Con el cuerpo técnico, con los nuevos compañeros y bueno, muy feliz. Sí, bueno, creo que sí, bien como decías vos, tenía por ahí algunas otras propuestas, pero bueno, decidimos llegar acá, desembarcar acá con la familia. Es un nuevo proyecto de vida para nosotros muy importante también, pasar a un equipo tan grande como Flamengo, y bueno, creo que estamos muy contentos. Sí, hablé con Georgian, hablé con Guille, me comentaron todo sobre el club y bueno, creo que eso fue el puntapié final para tomar la decisión y venir acá.
De La Cruz é o único reforço anunciado para o Flamengo para 2024, mas que está trabalhando nos bastidores aí. E agora tem um novo alvo, o zagueiro Joaquim, que está no Santos, está desde o começo da temporada de 2023 no Santos. Nos últimos dias, ele recebeu consultas não só de Flamengo, mas também do Sporting de Portugal e do Olympiacos da Grécia. Ele tem desejo de jogar no Flamengo, mas o Santos quer contar com ele para 2024. Inclusive, antes de virar o ano, ainda fez uma publicação nas redes sociais dizendo que o Joaquim permaneceria para 2024, mas o agente dele quer conversar com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, para ver se há alguma possibilidade de saída. Hoje teve uma reunião na CBF entre clubes da Série A e Série B com o presidente Edinaldo e o Marcelo Teixeira conversou com a nossa equipe, o presidente do Santos, e disse que quer contar com o Joaquim para 2024, que conta com ele e deu uma alfinetada no Flamengo também. Eu acho que o Flamengo já teve sua boa fase, né? Anteriormente à minha, aqui como gestor. Aliás, nós temos quase que uma filial de atletas no Flamengo, né? Até bom, positivo, porque o Flamengo conquistou grandes resultados também com alvinegros, com meninos da Vila. O Joaquim faz parte dos planos do Santos, o Joaquim já está ambientado, já está trabalhando na pré-temporada e nós pretendemos manter o Joaquim com vistas tanto ao Campeonato Paulista como também à disputa do Campeonato Brasileiro. Bom, agora o Flamengo também pode ter saídas, como a do Thiago Maia, volante, que está em negociação com o Inter. Thiago Maia e Inter se acertaram, já teve um acordo financeiro entre o staff do jogador e o Internacional, mas agora o Inter precisa mandar uma proposta formal para o Flamengo. Isso deve acontecer nos próximos dias para ver se o Flamengo está disposto a negociá-lo ou não. Marcos Braz disse hoje em entrevista que o mercado está aberto, que é uma possibilidade, mas que ainda não há uma proposta oficial aí. Hoje também a gente teve a confirmação de que o Santos vai para o Fortaleza. A gente já tinha trazido aqui que a negociação estava bem encaminhada, mas agora é um acerto. O Santos vai defender a camisa do Fortaleza em 2024. Ele vai ocupar a vaga do Fernando Miguel, que foi para o Ceará. E as negociações envolvem aí cerca de 7 milhões de reais se o Santos chegar a cumprir as metas, né, os bônus que vai ganhar então do Flamengo. Do Flamengo. Aí o Fortaleza pagaria cerca de 7 milhões de reais para o Flamengo. O Santos chega com um contrato de 3 anos, um a mais do que ele tinha no Flamengo. E o Flamengo também está de olho em mais uma contratação. A gente vem falando aí de alguns nomes que o Flamengo está de olho no mercado, tem saídas, mas também tem chegadas. E quem pode chegar é o meia Evander, cria do Vasco, que hoje está no Portland Timbers. Bom, Marcos Braz falou hoje lá no aeroporto, também com a Flá TV, sobre algumas contratações depois da chegada do De La Cruz e deu um panorama aí sobre o mercado aberto e disse principalmente que o Flamengo está procurando zagueiro e lateral esquerdo por conta das aposentadorias, né, de Felipe Luiz e Rodrigo Caio também saindo do Flamengo. São prioridades até em função da saída do Rodrigo Caio e do Felipe Luiz, que os dois saíram nessas posições aí. Então a gente entende que tem que fazer contratação para essas posições também. Não, é exatamente isso que eu falei. O Flamengo entendeu que em cima de uma proposta poderia adquirir o jogador. O Flamengo fez essa proposta. O clube detentor do jogador entendeu que os números não são esses, são bem superiores, e o Flamengo se mantém aí, por enquanto, exatamente no número que iniciou. Não, o mercado está aberto, a gente não sabe quais são as propostas que vêm. Se vier proposta em que interesse para o Flamengo estar na negociação, com certeza o Flamengo fará. Agora, em relação ao Thiago Maia, não tem absolutamente nada. Bom, então o Braz aí dando uma atualizada nas contratações, ele falou ali do Léo Ortiz, que o Flamengo mantém a proposta de 6,5 milhões de euros para contar com o Léo Ortiz, que é do Bragantino. O Bragantino não está querendo vender por esse valor, está tentando aumentar essa proposta, já chegou a falar em 10 ou 12 milhões de euros, mas que aceitaria negociar o Léo Ortiz para um clube do exterior por 6 milhões de euros. E aí por isso que tem essa dicotomia aí entre Flamengo e Bragantino, e a negociação está travada, mas o Flamengo mantém a proposta de 6,5 milhões de euros pelo Léo Ortiz. E só para a gente finalizar, Diniz, também tem movimentação da Central do Mercado no futebol feminino. E a Cristiane está com conversas avançadas para ir para o Flamengo. Ela, que pertence ao Santos, tem contrato até o final do ano e está em conversas avançadas, pode defender o Flamengo. Cristiane, que voltou à seleção brasileira depois que a Pia Sundhage, técnica, saiu de lá, agora com o Arthur Elias, ela voltou à seleção brasileira.
e ela foi artilheira do último Brasileirão Feminino com 13 gols. Maravilha, Duda. São muitas as informações. Eu queria começar primeiro pelas posições que o Marcos Braz disse que são prioridades hoje no Flamengo. A lateral esquerda, com a saída do Felipe Luiz, né, a aposentadoria, e a saída do Rodrigo Caio. Ele disse que também precisa de uma reposição para a zaga. O interesse do Flamengo em Evander não é recente, como revelado pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz. No entanto, desta vez, o clube enviou uma proposta para tentar contratar o jogador de 25 anos, atualmente no Portland Timbers. Apesar dos desafios na negociação, o Flamengo permanece determinado a contar com o meio-campista, revelado pelo Vasco. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo busca adquirir 65% dos direitos econômicos de Evander, mas o valor da oferta não foi revelado. Por outro lado, o Portland Timbers busca receber 8,8 milhões de dólares, aproximadamente 43 milhões de reais na cotação atual. O clube norte-americano pretende manter o jogador, eleito o melhor da equipe na última temporada. Embora o Portland não mostre disposição para se desfazer do atleta, Evander vê com bons olhos a oportunidade de retornar ao Brasil. Natural do Rio de Janeiro, o jogador está longe de sua terra natal desde 2019. Após sua passagem pelo Midland de 2018 a 2023, o carioca mudou-se para os Estados Unidos no ano passado, onde disputou 29 jogos, marcou 11 gols e deu 4 assistências. Recentemente, Marcos Braz elogiou Evander, destacando que o jogador é altamente avaliado pelo departamento de scout do Flamengo.